Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 7 de 12 de 2017, 17 horas e 34 minutos, uma tarde chuvosa aqui em São Paulo. Eu inicio o programa Radar, nosso bate-papo diário, onde eu trago minha visão, estratégias, opiniões, em alguns casos operações também em aberto, e compartilho os meus conhecimentos com as senhoras e senhores. Pessoal, quem quiser receber o cenário em texto, ontem eu fiz o cenário em vídeo, porque eu estive no período da tarde no Infomani gravando conteúdo e depois teve um webinário. Só colocar teu nome e e-mail, dentro de uns 2, 3 dias minha equipe te coloca na base e você passa a receber gratuitamente. Na parte superior do YouTube também fala sobre treinamento de análise técnica para traders, pessoal. Um curso que nós preparamos aí durante 2 anos aproximadamente, com todos os módulos que envolvem a análise gráfica, com o meu DNA, com a minha personalidade, né, com os meus diferenciais de trader para trader. Eu não sou analista, eu sou um profissional independente. E temos também formação de carteira, dólar e índice praticamente como extras. Como bônus, você fica 7 dias no meu grupo e ainda recebe 30 dias do Cartesian com ações, BMF, né, que são os futuros de índice dólar, e também criptomoedas, ok? Então, tudo isso daí por 12 de 150 a 1.500 à vista. Quem tiver interesse é só comprar, é curso de prateleira. Certo? Então vamos ao mercado. Vamos dar uma espiada aqui no fechamento da Europa, né? Só a Inglaterra das grandes fechou em baixa. Alemanha e França subindo. Bolsas europeias talvez retomando direção de alta, Nasdaq subindo também. O nosso negócio é aqui no Brasil. Parte da baixa pelo minério, parte da baixa pela Previdência. O cobre, pessoal, fechou em alta, simbólica de 0,10, mas fechou. Ok. Mas numa das bolsas o minério de ferro caiu 7%. Aí complica, né? Mas o curioso é que as ações ligadas ao minério não estão caindo tanto. Você vê aqui os Minas e Vale caindo perto de 1,5, Gerdau de lado, CSN. Cadê a CSN? CSN não está aqui. Mas a gente pode ver, CSN não está caindo tanto, mas as ações que estão pesando mais realmente são as de banco. Mercado brasileiro é muito dramático, muito frenético, muito... né? Então é complicado, qualquer coisa sobe demais. Eu vou até mostrar na Bova11 que aconteceu ontem. Uma coisinha cai demais, então o mercado... Eu não encontrei exatamente, um mercado meio esquizofrênico, assim, não sei se seria exatamente essa palavra. Pessoal, falando do mercado daqui do Ibovespa, eu iria comentar que eu achava que o mercado poderia tocar essa reta aqui no curto prazo. Aí vocês vão ver o que o Bova11 fez ontem. Então, é uma reta de algo parecido com... Se você pegar essa linha azul e essa linha, forma quase um canal aqui, ou alguma coisa parecida com uma cunha. E desde que ele rompesse naturalmente a linha de tendência de baixa, que seria também a reta pescoço de ombro, cabeção, ombro invertido. Então, nesse momento, nós temos no Ibovespa um ombro, cabeção, ombro invertido. Nós temos um possível pivô de alta, cujo rompimento se daria acima de 74,166. E nós temos agora um triângulo e nós temos um canal. Então nós temos, repetindo, ombro, cabeção, ombro invertido, um triângulo formado por essa LTA e por essa LTB. O ombro, cabeção, ombro invertido, a própria LTB seria aqui a neckline. Nós teríamos um pivô, fundo, topo, fundo, cuja confirmação ocorreria acima de 74,66. E temos uma espécie de canal aqui que pode guiar o mercado até onde iria uma reação. O que eu vejo hoje, pessoal? A mínima do dia foi 71,356. O mercado está 72,550. Quer dizer, o mercado recuperou aproximadamente 1,5%. Então, é algo relevante. Existe uma sombra inferior, né, que novamente respeita essa reta aqui, indicando uma grande possibilidade de alta no dia de amanhã.
Então, seja aqui e aqui, um pouquinho para cima ou para baixo, na minha visão, o momento ele é de oportunidade. Aqui em cima não era no 78, no 72, no 71, sim. Né? E eu afirmei que a mínima desse período aqui seria 71.215, que foi justamente no dia 30. E esse ponto continua preservado. Então eu continuo com a minha visão de que o momento atual é oportunidade. Se a gente colocar o Ibovespa aqui no intraday, né, a gente percebe aqui uma boa reação. Né? Se romper a máxima do movimento de reação 72.830, ele tende a fazer um movimento bastante expressivo de alta e dá para traçar até aqui. Até quando o Cartesiano deixar, que em algum momento ele vai virar abóbora, mas esse problema vai ser resolvido já já, a equipe está trabalhando forte. Então nós poderíamos ter algo parecido com isso aqui, ó, né? Para o Ibovespa. Será que ele rompe? Eu acho que rompe para cima, certo? E o canal por si só, como o mercado vem de um zigue-zague ascendente, seria um padrão que favoreceria a compra. Pessoal, falando do índice futuro, que também recuperou, a mínima foi 71.335, ele está 72.530. Então, cada vez com mais volume, ele novamente respeitou essa LTA. E ela forma, junto com a neckline ou com a linha de tendência de baixa, um triângulo também, cujo rompimento poderia trazer o mercado a um forte movimento altista. Nós temos uma contração no momento com aumento de volume, o que significa que quando o mercado tomar direção vai ser violento, vai ser uma pancada para um dos lados. Ok? Ainda o ombro cabeça a ombro também continua factível, assim como o fundo topo fundo, né? Fundo topo fundo mais alto que o anterior, rompimento de 74.310 faria também um pivô de alta. Então nós temos também ombro cabeça ombro invertido, um possível pivô e um triângulo também. Então eu continuo acreditando na alta para esse mini contrato. Então hoje foi a oportunidade de compra, no caso, para quem estava de fora. Ele fez um movimento. Isso daqui se parece com um fundo duplo. Ó. Talvez teria um eixo aqui em 72.315, daria para ver melhor no 15 minutos, né? Correto? Então, aí depois ele ficou de lado aqui. Ele pode estar fazendo uma pausa para dar mais uma esticada, pelo menos até 73.575, ou até mesmo nessa reta que nós temos aqui. Eu gosto de deixar pontilhada, ela fica um pouco mais discreta, né? Aqui nessa região, pegaria o mercado por volta de 73.700 por ali. Ok? Então, minha expectativa para amanhã é de alta. No caso do dólar, nós temos o mini contrato numa linha de tendência de alta. A possibilidade maior, pessoal, hoje eu estava vendo alguém comentar que eu disse que o dólar ia cair. Eu acho que eu não sei, talvez se a língua que eu falo aqui é... geralmente o pessoal fala que eu falo bem alto, falo de uma forma bem clara. Simplesmente a moeda tem uma linha de tendência de alta. Eu vou falar em baixa para a moeda. Eu falei que se o dólar não subisse, ele trabalharia como um caminhão descendo uma ladeira, que ele não tinha força para cair, porque ele estava sobre uma linha de tendência de alta, e hoje subiu esse cenário todo. E no intraday, justamente eu mostrei algo completamente contrário do que eu vi algumas pessoas comentando. Existia um triângulo cujo rompimento acionaria a compra. Simples assim. Isso daqui já estava desenhado, você pode ver no cenário em vídeo, né? Então existia um triângulo. Triângulo, quando ele é rompido, você simplesmente pega isso aqui e projeta a partir do rompimento. E aí eu fui além, falei, pessoal, tem uma outra LTB ligando os topos aqui do dia 16/11, do dia 30/11, cujo rompimento vai fazer o dólar acelerar
e ele tem potencial para buscar região de 3.335, mas ele não foi, pessoal. Estava muito longe da média, você vê que é um movimento em busca da média, só que a partir do momento que ele perde 3.298, ele enfraquece. Então, por exemplo, como é que eu operaria o dólar nesse momento? Sendo claro, falando de uma forma direta, objetiva. Se o dólar romper 3.298, é compra, porque ele teria feito uma correção até a média, mesmo que ele caia mais um pouco, ou caia até o 3.280. Se ele rompe aqui, ele deixa esse fundo anterior para trás e tende a tanto buscar quanto romper essa máxima. Eu acho o cenário mais provável? Eu acho que não. Eu acho que ele vem na média, talvez perca e venha nessa região aqui da linha de tendência de baixa, e aqui saberemos o que ele vai fazer, ok? Então, essa aqui é a minha visão para a divisa, falando alto e claramente. E amanhã, pessoal, estarei no Visão Técnica do Infomoney, ok? Quem quiser acompanhar vai ser ao vivo por volta de 17h30, depois eles deixam a gravação. O Bitcoin, como se não houvesse o amanhã, subindo mais 21,18, atingindo 16 mil dólares e quase 270 bilhões de mercado. Hoje eu até coloquei no meu informe cenário em texto, né, que eu distribuo, eu coloquei que ele já tinha passado grandes empresas. Eu não estou encontrando meu próprio relatório aqui. Daí é dose, né, pessoal? Eu vou encontrar aqui, eu tenho num outro e-mail. Encontrei. Quer ver as empresas que passou aqui, ó? Então ele atingiu a nova máxima, aquela coisa toda. Empresas tradicionais que integram isso do Dow Jones, como Home Depot, United Health, Pfizer e Verizon, que alguns chamam de Verizon, né? Então, é um negócio impressionante, né? É impressionante, Ethereum caindo um pouquinho, Bitcoin Cash caindo um pouco, aqui as outras moedas chamadas altcoins, mas uma loucura. Vamos dar uma olhada no gráfico aqui do Bitcoin. Então ele não tem, sem dúvida, um dos grandes motivadores é o lançamento dos futuros na CME, que ia ser dia 10, agora me parece que é dia 18, pelo que eu colhi de informações. E, putz, aqui não vai rolar da gente estudar, porque o Cartesian comeu bola aqui, não vou nem mostrar, então não vale nem a pena, né? Ele está desatualizado, mas assim, impressionante. Um destaque também é o IOTA, que subiu 100% nos últimos pregões, né? Então todos eles aqui pedem correção, o Bitcoin Cash também. Mas o Bitcoin em si, cujos futuros vão ser especificamente de Bitcoins, ele está numa tendência de alta muito forte. Eu vou tentar ver o Bitcoin Cash, aqui está 1.338,75, ver se a gente consegue estudar aqui no Cartesian. Senão a gente dá uma olhada no gráfico ali no site mesmo. Não dá. Então vamos dar uma olhada aqui mesmo. Queria dar uma olhada no gráfico do Bitcoin Cash aqui no site CoinMarketCap. Então, deixa eu ver. É um gráfico também que eu vou dizer, viu? Estamos bem aqui, viu, pessoal? Então, não é um grande... Eu acho que tem tem um outro site aqui, que é o CoinCap.io, que o gráfico é melhor. Estamos no mato sem cachorro aí. Um não funciona, o outro dá um gráfico... Aqui o site, um gráfico doido daquele de linha. Vamos ver se isso aqui carrega, né? Aí é dose. Opa, carregou. Que maravilha. Então vamos ver. Vamos lá se a gente consegue dar uma olhada no gráfico. Acho que agora vai. Tá aqui. Agora foi. Que beleza.
Só que aí eles colocam um negócio aqui que tampa o gráfico. É uma maravilha. Aí eu não consigo... Bom, simplesmente esse gráfico, ele precisa mandar um e-mail lá. Porra, não dá pra ver nada aqui, pessoal, mas dá pra ver que tá em alta, não dá pra ver o gráfico e é isso aí. Dizendo aqui de novo, o valor de mercado absurdo. Destaque para IOTA, que tomou o quarto lugar. Agora é Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash, IOTA e depois vem o Ripple. O Dash caiu bastante aqui. E é isso. As criptomoedas... eu acho que o Bitcoin, até realmente começar a negociar... O meu sentimento, pessoal, eu acho que ele vai continuar puxando. Nos arredores do início das negociações na CME, alguns dias antes, no dia alguns dias depois... Eu acho que vai ter uma paulada para baixo no Bitcoin. Aquela história de sobe no boato, cai no fato. Tá bom? Depois de tentar exaustivamente estudar os gráficos de criptomoedas, vamos aos pedidos do YouTube. Então vamos lá, pessoal. Lame 4, lojas americanas. Apareceu uma outra ação. Vamos tentar de novo. Lame 4. Lojas Americanas é uma ação de fluxo. Ela tem um ombro cabeça a ombro invertido grande, que pode levar uma forte alta. Uma coisa é comprar 21, uma coisa é comprar 15. Eu gosto de comprar com desconto, mesmo correndo o risco de ficar capital empatado um tempo, você fica naquela insegurança, mas eu estou comprando com desconto, é uma característica minha. Ela parece formar um outro ombro, cabeça a ombro invertido, menor, formando uma espécie de simetria sobre uma região de suporte. Então, é algo que, na minha visão, favorece a compra. Falando de DTEX, Duratex, DTEX 3. Eu venho estudando há alguns dias, né? O pessoal pediu, ela vem fazendo topos e fundos descendentes. E será que a Cinderela virou abóbora já? Vou ter que mudar para o Broadcast. O Cartesian deu aquele bug. Aí depois, logo vai estar resolvido isso aí, pessoal. Logo. Vai estar perfeitinho. Aí falando do gráfico, aqui vamos falar de Duratex, né? Pedidos do YouTube. Eu só vou ter que fechar o Cartesian aqui, maravilha. Vamos lá. Legal, que bacana, fechou, né? Aí vamos lá, DTEX 3, tentar estudar o ativo, agora vai dar. Então a Duratex, eu dizia para vocês que é um ativo com fundamentos muito bons. Ela geralmente é privilegiada por um momento de recuperação econômica. E ela tem uma região aqui, ela tem um rompimento falso por enquanto, né? Então enquanto acima de 8,80, 8,85, ela tende a fazer um topo duplo, um fundo duplo e subir. Então é uma compra ousada para quem gosta de comprar fundo. Mas tem sim um setup através de um ativo que corrigiu, para quem acredita numa retomada da alta do mercado como um todo, e o setup, a justificativa técnica, além dos bons fundamentos, seria um fundo duplo. Então eu vejo, no caso, a DTEX como oportunidade sim. Falando de Smiles, que é um outro pedido que o pessoal fez. SMLS3. É mais uma ação que tem fundamentos muito bons. Ela tem um ombro cabeça a ombro aqui desenhado. O que não significa que ele será acionado, porque o mercado tentou acionar aqui e não conseguiu. E tem uma formação de fundo duplo. Então é uma compra ousada, mas é uma compra. É oportunidade sim, porque ela quebrou aqui a sequência, né, fazendo um fundo duplo. Então ela é uma ação que mostra oportunidade na ponta compradora, assim como o DTEX. O pessoal pediu MAGG3. Nesse momento, pessoal, é o seguinte, é fim de ano. Para você montar a carteira, você tem que ter a sua convicção pessoal, baseado naquilo que você conhece, ou a quem você segue, ou uma casa
de research, seja lá o que for, é sempre interessante que seja a sua convicção pessoal de que o mercado será comprador, senão não tem sentido trabalhar na compra, né? Magnesita, pessoal, é aquelas ações, é aquele tipo de ação que eu dou os parabéns para quem tem, mas eu não compro nesses patamares. Tem motivo para vender? Não. Não tem motivo porque ela está subindo com barras fortes e as correções são somente no tempo para tomar fôlego e subir de novo. Eu não entraria, mas se eu tivesse papel também não venderia. Porque quem já está dentro tem gordura, tem risco retorno favorável. Quem está de fora, de repente quer muito comprar o papel, compraria se ela voltar na média de 21. Ou se a média se aproximar e der sustentação. Ok? Eu tenho alunos, tenho amigos que têm o papel, comentaram sobre o papel comigo quando ela estava lá embaixo. Eu jamais falaria que entrei porque não entrei, mas foi mais de inúmeras pessoas me falaram desse ativo e me perguntaram. Algumas eu até fiz o estudo, achei interessante, mas eu particularmente não entrei. O outro ativo que pediram é a Tractebel. Hoje eu vou fazer 6 ações, tá? Vou fazer essa e mais a Qualicorp. Então, nós temos, vamos colocar aqui uma média móvel, né? E no dia que o Cartesian parar de dar bug, eu faço 10 ativos pedidos do YouTube. Então, aqui a Tractebel, ela tem um padrão aqui que é um padrão de alargamento. Não um padrão claro aqui de alargamento. Hoje, fechando com bastante força na venda, eu não vejo, sinceramente, um sinal de compra. O topo anterior já foi perdido. Se ela retomasse a região de 35,50, que seria esse topo anterior, eu acho que valeria. Ou se ela deixasse um candle aqui com massa, eu acho que valeria a pena a compra, não é algo. Só que ela está na base de um padrão de alargamento. Então, por exemplo, se você pega um dia, pessoal, que tem uma força compradora geral, um sentimento positivo, eu acho que valeria a pena, até por um gráfico intraday, entrar nesse papel. Mas esse sinal de hoje, especificamente, não é um sinal de compra. Ok? Mas talvez esteja próximo disso. Vai falar de Qualicorp e depois dos ativos fixos, né? A Qual 3... operamos muito já esse ativo, inclusive na imersão do ano passado, quando ela estava aqui perto de 16, ela chegou a bater 39 depois. Quando ela chegou nesse patamar, eu comentei com vários alunos que valia a pena vender. Isso daqui é um topo duplo, bem delineado, uma distribuição para cair, né? Geralmente até onde que vem? No início aqui da figura. Mas que a ação, num pior dos cenários, na minha visão, ela poderia vir a 28, mas ela está numa região de suporte. Só que ela vem fazendo claramente topos e fundos descendentes. Não é, por exemplo, uma ação que me atrai nesse momento, mas é um bom papel. E hoje esse sinal aqui ele chama... na verdade é um sinal que poderia ser contrário para ser um arame de fundo, mas não deixa de ser um candle interessante porque é um candle menor que o anterior em formato de doji. Então mostra que a ação realmente parou de cair. Na verdade ela teve um pregão negativo porque ela fechou aqui em cima, mas ela graficamente aqui segurou numa região de suporte. Eu ou gostaria de comprar a ação perto dos 28, ou talvez se ela romper a máxima aqui dessa estrutura. Esse caso eu compraria rompimento, principalmente acompanhado de volume. Acompanhado por ter respeitado esse fundo marcado em julho. Ok? Aí falaremos agora das ações fixas, né? Petro, Vale, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco. Se possível, pessoal, deixa o seu like, compartilhe o vídeo. É possível que amanhã a gente feche o canal com 3.000 inscritos, conforme for. Bom, Banco do Brasil, ela
e faltou o BOVA11, eu vou falar depois. Hoje está caindo, ela respeitou essa região de fundo, subiu, só que está complicado passar a média. Com essa configuração feita hoje, ela pode fazer aqui um fundo, topo, fundo. Então ela faria um pivô de alta que para muitos analistas, principalmente o pessoal mais velho, eu não sou analista, eu sou investidor, a ação só reverte se fizer pivô. Então se ela romper aqui essa região da média móvel e a máxima do dia 5, aproximadamente aqui 32,30, ela faz um pivô, leva a média junto e reverte de vez. Então eu acho que ainda merece um voto de confiança. Foi impactada diretamente pela Previdência, sim. E por último eu vou analisar o que aconteceu, a loucura que aconteceu no BOVA11 ontem, tá? Algo totalmente esdrúxulo. Aí a gente vai aqui de Bradesco BBDC4. Bradesco tá caindo menos que o Banco do Brasil, mas tem uma sessão fraca, né? Tem ali a LTB, que a gente está cansado de saber. E ela precisa passar. Ela tem aqui uma formação, uma consolidação da região de fundo, inclusive respeitada hoje. E isso pode formar, pessoal, algo parecido com um triângulo ascendente, né? Então, ela pode formar algo aqui parecido com um triângulo, né? Então, a gente traça mais ou menos isso aqui, né? E o triângulo descendente, na verdade, né? E ela teria a região de fundos no mesmo nível e teria uma LTB acompanhando aqui, né? Mostrando topos e fundos descendentes. Quando ela quebra esse padrão, ela vai desenvolver um padrão forte, um padrão poderoso para trabalhar na ponta compradora, ok? E aí falando aqui de Tube, depois a gente fala de Petro, Vale e BOVA11. E Tube, ela algo parecido com o Bradesco também. Ela tem um pregão de leve baixa hoje. Tá caindo 0,40 aqui, talvez pelo leilão caia até menos que isso. E poderíamos também traçar alguma coisa parecida com uma linha horizontal, como a gente fez ali no outro ativo, que foi Bradesco, né? Então estaria formando também aqui um triângulo descendente, e você vê que essa linha coincide com a máxima anterior, aqui região perto de R$41. E agora, olhando aqui a Petro 4, depois a Vale 5, nós percebemos aqui a Petrobras hoje, naturalmente sentindo, é uma das ações mais impactadas, caindo perto aí de 2%, talvez no leilão feche um pouquinho a menos. Ela tem uma forte região de fundo nos 15, né? Só vai realmente cair se ela perder R$15. Daí ela poderia sim fazer um ombro cabeça a ombro e desabar talvez até 13,50, algo do gênero. Se ela rompe, por exemplo, essa estrutura aqui perto de 15,87, a própria média móvel de 21, que é uma estrutura anterior, né, que nós já sabemos aqui que é forte no papel, ela entra em território comprador. Vai depender muito do petróleo, cenário internacional e dos próprios desdobramentos aqui em relação à Previdência. E antes do BOVA11, falar aqui de Vale, que pelo que caiu o minério, chegou numa das bolsas, cair 7%, está caindo aqui 1,48, talvez no leilão está puxando um pouquinho, cai até menos, era algo esperado, uma volta até essa região de suporte, região das médias, e até o fechamento desse gap aqui não muda o caminho da ação de alta. Porém, pessoal, se ela perder o suporte aqui, a mínima de hoje, na região de 35, isso daqui pode ser interpretado como um topo duplo e ainda rompimento falso. Aí começaria a complicar para a Vale. Então é um ativo, por exemplo, que tem que ser operado aí com muito cuidado. Seria interessante que ela subisse de vez até para o próprio desempenho do índice, apesar do setor bancário ter peso maior. E para finalizar, eu vou falar de BOVA11. Ontem nós tivemos algo completamente esdrúxulo aqui no BOVA11, subiu quase 5%, disparou no final, né? E aí, acho que empolgação ali com baixa de juros, aquela coisa toda. Mas aí hoje, até muita gente não entendeu porque que ele estava caindo mais que o mercado como um todo, é porque ele puxou no final ontem perto do leilão, mas hoje já normalizou. É claro que ele está caindo mais, né, do que a bolsa, está caindo aqui 3,33,
mas para se adequar, para ter para equacionar aqui esse disparo na etapa final. Ok? Pessoal, é isso aí, meu forte abraço, muito obrigado. Se gostou, deixe seu like, compartilhe o vídeo e seguimos juntos. Até amanhã, estarei no Visão Técnica. Eu vou gravar o radar um pouquinho mais cedo, mas tem radar também. Um abraço, bons estudos a todos. Valeu!